A gente tem uma divergência de conteúdo. O Boas quer dialogar mais com o autor, com os demais deputados, porque atualmente, pelas resoluções nacionais, a partir do primeiro recurso, a carteira pode ser apreendida. E, obviamente, recursos judiciais, principalmente, são vários e o motorista pode estar representando um perigo do ponto de vista do volante. Mas a gente retira, vai manifestar o nosso voto contrário e a gente tenta aprimorar o projeto ao longo da sua tramitação para a segunda votação. Então a gente retira, mesmo tendo discordância com mérito, para buscar uma formatação melhor para a segunda votação. Então, a presidência agradece. Então, em votação, os senhores que aprovam isso como estão aprovados, retorna em segunda discussão. Obrigado, deputado Flávio. Voto contrário da bancada do PSOL. Ok. Projeto de lei 2533 de 2017, autoria do deputado André Siciliano e Fatinha, que cria o programa de conscientização, capacitação sobre osteogênese imperfeita no Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição, Justiça e Constitucionalidade com emenda. De saúde favorável com a emenda da CCJ. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, relator deputado. Passar para o expediente final. Não vou abrir mais porque tem aqui o orador escrito, né, e já estamos aqui nos presidente, porque a gente vem cedo para cá, se inscreve e depois fica todo mundo usando aqui como se fosse a tribuna. Serei breve, senhor presidente, porque o pessoal presidente. foi citado, né, o partido foi citado nominalmente. Serei muito breve. Em primeiro lugar, lamentar esse episódio, me solidarizar com a família desse sargento brutalmente assassinado. Espero que o Estado ampare essa família, o que obviamente não tem como reparar e garantir o retorno desse sargento que foi assassinado, mas colocar o debate nos seus devidos termos, né? A gente não pode pegar um episódio dessa violência brutal para distorcer toda uma discussão sobre os rumos da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Não se faz isso. E não se faz menos ainda querer igualar o governador ou a nossa polícia a um assassino que executa um policial a sangue frio. Não se faz isso. Não se pode comparar o governador ou a polícia com um assassino a sangue frio. Era o que faltava agora. A régua para medir o nosso governador, a régua para medir a nossa polícia, ser a régua que vai tratar da conduta de uma pessoa que pratica um assassinato, uma execução de um policial. É óbvio que não pode. A polícia tem a obrigação de garantir o Estado democrático de direito no nosso país. A polícia tem a obrigação de garantir a segurança e a vida das pessoas. O governador é o principal ator político do nosso Estado, inclusive estando acima do Comando Geral da PM e da chefia da Polícia Civil. Tem a tarefa de garantir o direito de todas as pessoas e o cumprimento da lei. O que o governador não pode é defender execuções sumárias. O que o governador não pode é defender a pena de morte informal, que é vedada pela Constituição brasileira, a pena de morte e principalmente a pena de morte informal. O Estado do Rio de Janeiro tem as maiores taxas de mortes provocadas por agentes públicos do mundo. Do mundo. Na cidade de Niterói, que foi citada aqui hoje, infelizmente hoje, a polícia é responsável por quase 50% das mortes violentas que acontecem na cidade. Isso não é um número que mostra uma segurança pública de qualidade. É um número que mostra uma política de segurança violenta. O que a gente quer é uma reorientação da política de segurança, que invista mais em inteligência, que invista mais em prevenção. As maiores apreensões de fuzis do Estado do Rio de Janeiro continuam sendo apreensões realizadas em operações que não dispararam um tiro, como a operação do aeroporto, como as investigações do caso do assassinato de Marielle Franco. A gente sabe que boa parte dos casos envolvendo tráfico de armas passam por agentes públicos. Por isso a gente tem defendido o maior controle das armas também dos agentes públicos. Agora,
isso não pode ser confundido com execução sumária. É claro que um policial que está numa situação de um tiroteio, ele é obrigado a se defender. Mas o que não pode é a Secretaria de Segurança, o governador, estimular uma política de segurança que o tempo inteiro coloca o policial envolvido em tiroteios e a população refém desses tiroteios que se colocam. É isso que a gente está questionando, é a orientação da política de segurança. Obviamente, não o direito de um policial individualmente numa situação de ameaça se defender. O governador chegou a falar em contratar drones para dar tiro na cabeça de criminosos. Isso é execução sumária, isso é inconstitucional, isso não pode, e isso é completamente diferente, eu concluo falando isso, e isso é completamente diferente de um policial que no meio de uma operação é obrigado a dar um tiro para se defender. Então, eu quero concluir pedindo aos deputados que estão com pressa para falar, que peçam para todos os deputados que vêm fazer pela ordem, porque o deputado Márcio Pacheco fez um muito mais longo que o meu, o deputado Bagueira fez um muito mais longo que o meu. Ou tem coerência e cobra de todo mundo, ou espera todo mundo falar. Agora, indignação seletiva é feio no parlamento. Então, eu concluo ressaltando, não distorçam o que a gente defende, principalmente, não tentem colocar a gente contra a polícia ou a polícia contra a gente, porque o que a gente quer é uma política de segurança mais eficaz e menos violenta. E queremos que não seja usada a régua que é usada para medir quem está em conflito com a lei, quem está praticando um crime, para medir a nossa polícia e o governador do Estado. Isso é um equívoco. Não se deve nunca igualar quem tem a obrigação constitucional de zelar pela lei com quem está infringindo a lei e praticando crimes. Nada mais Senhor presidente, havendo... Senhor presidente, questão de ordem. Olha só, eu todo dia, terça, quarta e 15, eu estou aí atrás da sua mesa, às 12 horas e 45 minutos, para assinar o livro do expediente final. Deputado chega aqui... A nobre deputada Renata Souza me achará. A senhora dispõe de 10 minutos de tempo regimental. Muito obrigada, senhor presidente. Renata significa renascimento, renascido, renascido das cinzas, inclusive. E é importante falar de renascimento quando os deputados do PSL têm a incontinência verbal como parte da sua oratória, como parte do seu processo de levantar calúnias. É super calunioso o que acabou de falar aqui o deputado do PSL, levantando ilações, calúnias, dizendo que tem certeza que o PSOL financia o crime organizado. Ora, senhor presidente, nós do PSOL jamais seríamos levianos de dizer que o PSL financia as milícias. Claro que não seríamos levianos de dizer isso. Inclusive, para que nós pudéssemos falar coisas desse tipo, teríamos que provar. Assim como a gente quer que o deputado do PSL prove que essas ilações, essas calúnias que levantam sobre o PSOL. Isso é um absurdo. Eu vejo o quanto que essa casa perde muita qualidade política diante de deputados que colocam ilações, uma lógica invertida do papel, por exemplo, da defesa da dignidade humana. É óbvio, senhor presidente, que nós nos solidarizamos com os familiares de policiais que perdem a sua vida, mas assim como nós nos solidarizamos a cada pessoa que tomba no chão da favela e da periferia. Então, portanto, senhor presidente, eu desafio o PSL, prove o que vocês levantam como calúnia. Dani Monteiro e Mônica Francisco querem fazer uso da palavra. Muito bem, deputada Renata Souza, nós soubemos da declaração absurda e criminosa do deputado Felipe Poubel nessa tarde. Eu sou parlamentar eleita pela população fluminense do estado do Rio de Janeiro, pelo Partido Socialismo e Liberdade. Não é o Partido Socialismo e Liberdade que tem amigos
em condomínios na Barra da Tijuca, onde são encontradas armas de uso exclusivo das Forças Armadas, como as que foram encontradas em casa de amigos e vizinhos do presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, do partido do deputado Felipe Poubel. Não somos nós que temos o nome envolvido em trabalhos escusos, com assessorias acusadas de assassinar parlamentares. Não somos nós que temos acusações de mandar assassinar jornalistas. Não somos nós do PSOL. Eu, enquanto pastora evangélica, parlamentar, eleita, mãe, avó, quero chamar a atenção da presidência desta casa, o presidente André Siciliano, a chamar as falas, o deputado Felipe Poubel, essa acusação criminosa feita com registro oficial da casa, de que o Partido Socialismo, do qual eu faço parte, então ele me acusa de financiar o crime organizado. Eu quero, assim como a desembargadora Marília Castro Neves, hoje é ré por acusar a vereadora Marielle Franco de ser financiada pelo crime organizado, se torna ré. O deputado deveria estar mais antenado. Não causa espécie, deputada Renata Souza, porque o ministro da Justiça, o superministro Sérgio Moro, vem sendo colocado ao escrutínio público pelas suas ações criminosas, ou no mínimo indecentes, já mostradas pelo Intercept. Bom, as relações desse partido são as piores possíveis. E hoje fica materializada nesta casa, e eu chamo novamente o presidente André Siciliano, para que esse caso não caia no esquecimento e não seja resolvido numa mesa de reunião. É preciso que haja, e que o PSOL, assim como seu líder, com certeza, nosso líder da bancada, vai se colocar aqui. Nós somos veementemente contra qualquer tipo de acusação irresponsável. Nós não atuamos aqui assim. Então nós queremos repudiar, e não só repudiar, queremos agir na medida e na forma da lei contra essa acusação criminosa do deputado Felipe Poubel. Muito obrigada, excelentíssima deputada Mônica Francisco. Concedo a parte ao deputado, líder da bancada do PSOL, Flávio Serafim. Deputada Renata Souza, obrigado pela parte. Muito grave as palavras do deputado Felipe Poubel, que falou nessa tribuna de que o PSOL patrocinaria interesses do crime organizado. Isso é uma fala, evidentemente, desesperada de um deputado que está buscando se promover às custas de um ataque barato. Nós temos orgulho da militância do PSOL, de termos aqui trabalhadores e trabalhadoras, pessoas com condutas públicas reconhecidas e honestas. Nunca, nenhum de nós tendo enfrentado nenhum tipo de acusação sobre associação com redes criminosas ou nada disso. É importante falar isso porque é diferente do partido do deputado Felipe Poubel, do PSL, partido do presidente da República, que hoje, aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, tenta frear investigações que mostram o envolvimento de membros desse partido com as milícias no estado do Rio de Janeiro. Eu quero lembrar que há hoje em curso uma investigação no nosso estado, que se a Polícia Federal não fosse hoje controlada por Jair Bolsonaro, estaria envolvida nessa investigação, de que aqui nessa casa estavam lotados a mãe e a esposa de um ex-oficial da Polícia Militar, expulso da PM, acusado de ser o chefe do maior grupo de extermínio em ação no estado do Rio de Janeiro, o Escritório do Crime. É importante que as pessoas saibam que aqui no gabinete do deputado Flávio Bolsonaro,
durante cerca de 10 anos, estiveram lotadas a mãe e a esposa da pessoa acusada de ser o principal organizador de um grupo de extermínio, um grupo especializado em assassinar pessoas em troca de dinheiro. Essa é a investigação sobre Flávio Bolsonaro. Foi nisso que chegaram quando começaram a puxar os fios do novelo, da caixinha organizada pelo Queiroz entre os funcionários do gabinete do ex-deputado e atual senador Flávio Bolsonaro. Então é evidente que existem conexões. É evidente que existem proximidades entre esses grupos e o PSL. E é importante destacar que essa figura, esse Adriano, ele é do grupo que é acusado pela polícia de ter praticado o assassinato de Marielle. Mas nunca nenhum de nós veio aqui e tentou estabelecer uma conexão entre a família Bolsonaro, entre o PSL e o assassinato de Marielle. Mesmo com toda essa proximidade da relação. Porque seria uma ilação da nossa parte. Porque seria vulgar da nossa parte. E eu não vou fazer isso nesse momento. Mesmo com essa proximidade, nós do PSOL não levantamos uma suspeita, não fazemos uma conexão, porque a gente ainda não viu uma motivação que justificasse esse crime. É claro que essa é uma linha que tem que ser investigada como várias outras. Assim como não fizemos ilação com nenhum dos outros atores políticos que poderiam estar envolvidos nesse crime político, a gente também não fez sobre o PSL. Mas é importante que se coloque os pingos nos is, para que se não tente acusar um partido que tem compromisso histórico com os direitos humanos. Temos compromisso histórico também com a defesa das forças de segurança pública. Mas não queremos que a nossa polícia seja transformada numa máquina de guerra, seja transformada numa máquina de morte. Não acreditamos que isso seja uma boa segurança pública. Não há no mundo sociedades seguras com polícias violentas. Muito obrigado, nosso líder do partido PSOL, pela fala. Vou conceder também a fala à deputada Dani Monteiro, que também é do PSOL. Muito obrigada, deputada Renata. Vou ser breve, porque acredito que o tempo do expediente final a senhora também dispõe desse tempo para fazer uma fala que certamente se programou para fazer, mas não haveria como não vir aqui e demonstrar indignação profunda com a fala do deputado aqui, que associa que o pessoal patrocina o interesse do crime organizado. Uma fala nefasta, a nossa democracia já tão atacada nos últimos tempos. É tão curioso ver essa declaração do deputado e gostaria de saber o que incomoda tanto no PSOL. Primeiro, gostaria que o deputado provasse as acusações que o faz. Como parlamentar, como deputado eleito também, ele deve isso à população fluminense. Se ele hoje diz que há incidência de crime num partido político, ele deve sim prestar isso. Então, primeiro, gostaria dessa apreciação. E de segunda mão, muito bem contemplada pelos meus companheiros, a deputada Renata, Flávio Serafini e Mônica, mas gostaria de colocar, deixar claro que o que incomoda o senhor deputado Felipe Poubel e o seu partido é a defesa intransigente que o pessoal faz da juventude negra e favelada. Porque a gente olha para a favela e vê milhões de trabalhadores sofrendo com a ausência de políticas públicas que garantam o seu direito à vida e condições mínimas de vida. E é isso que o pessoal sistematicamente denuncia, sua militância orgulhosa de seus parlamentares que fazem uso do parlamento para denunciar as violações aos moradores e moradoras de favela pelo nosso Estado. É aqui o que fazemos. A gente acha que a juventude merece oportunidade, merece emprego, merece moradia digna. E é isso que não pode ser feito. Não podemos ter uma polícia assassina que entra a esmo na favela e atira primeiro na cabecinha e pergunta depois.
É essa política de guerra que não queremos a população fluminense e é essa política de guerra que denunciamos aqui. Não é contra as forças policiais, não é contra os moradores de favela, é pelo direito à vida e pela vida dos policiais, inclusive. Então me choca e me aborrece essa declaração aqui. Espero que a presidência tome sim ciência e tome medidas cabíveis. Não há no espaço do parlamento, no espaço da democracia, espaço para picuinhas, fofocas e acusações infundáveis. Que o deputado prove o que aqui foi dito por ele. Deputada, só queria falar uma frase. Muito rápido, Sim, Flávio Serafim. só quero pedir aos deputados do PSL, seus assessores estão nos filmando, essas imagens são públicas na internet, que tenham a honradez de que, se forem divulgar esse vídeo, divulguem por completo. O debate que se começou aqui com a fala do líder do governo, Márcio Pacheco, a minha resposta, a fala leviana do deputado Felipe Poubel e as nossas respostas. Que não fiquem pegando trechos das nossas falas para depois tentar, num momento de morte grave de um policial, um momento que nos comove a todos, para tentar jogar nas redes e colocar os policiais contra a gente. Nós também estamos consternados com essa morte brutal desse policial. Não usem trechos dessa discussão para de forma vulgar tentar manipular as informações nas redes sociais e jogar os policiais contra a gente. Tenham a honradez de que, se for para divulgar esses vídeos, divulguem na íntegra. Muito obrigado, deputados e deputadas do PSOL. Quero agradecer aqui o presidente, que tem a empatia de saber que, no momento que a gente é caluniado, que é levantado falso, não só sobre a nossa participação dentro do parlamento, mas na sociedade, precisa-se que prove. Eu só quero que prove, porque não tem prova. Afinal de contas, eu entendo muito bem, senhor presidente, que os deputados venham aqui fazer a defesa do PSL, fazer a defesa do presidente, fazer a defesa do governador Wilson Witzel. Afinal de contas, é da base do governo, da base de sustentação, inclusive de sustentação familiares próprias, porque aí tem secretário, tem familiar, todos do PSL no governo. Então é importante que eles façam aqui a defesa intransigente desse governo. Agora, não pode ser leviano, não pode faltar com a verdade. Quando acusa o PSOL, tem que provar. E a gente vai levar até o fim essa discussão. Muito obrigada, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Alexandre Knoploch. O senhor dispõe de 10 minutos de tempo regimental. Obrigado, presidente, pela oportunidade de... Presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafini. O senhor dispõe de 10 minutos de tempo regimental. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a quem está nos acompanhando pela TV Alerj. Hoje eu vim ao plenário para responder às acusações infundadas e aparentemente despropositadas, dirigidas ao PSOL por dois deputados do PSL. Por que aparentemente despropositadas? Porque elas têm um sentido. Elas querem se aproveitar da execução bárbara de um policial e tentar criar um fato político contra o PSOL. Isso é uma distorção completa do que a gente defende e é uma manipulação barata. O que a gente defende é uma política de segurança pública que não seja centrada na lógica do confronto, que seja centrada na prevenção, na inteligência e, acima de tudo, que os nossos policiais possam estar agindo de acordo com a lei. Porque quem desrespeita a lei está praticando crimes. E o que esses deputados vêm aqui defender é que os nossos policiais tenham condutas criminosas. Nós não queremos que os nossos policiais tenham condutas criminosas.
Nós não queremos que a nossa política de segurança pública seja baseada no confronto, que tira vidas da população, tira vidas dos policiais, tira a vida também de criminosos, que a gente acha que uma atuação com inteligência vai levá-los à prisão, vai levá-los a cumprir a lei. E é evidente que se um criminoso ameaça a vida de um policial, esse policial tem o direito de se defender. Vocês nunca vão ouvir da boca de nenhum parlamentar do PSOL nada diferente disso. O que nós não queremos é que a polícia seja instigada a produzir mais e mais tiroteios em operações policiais, muitas vezes sem resultado nenhum prático, que não seja provocar morte, que não seja instigar mais violência. Mas por que esses deputados vêm aqui fazer essas acusações, essas ilações contra o PSOL? Será que é porque o governo Bolsonaro não tem conseguido produzir nada de concreto a favor da população? Hoje a principal agenda no Brasil é uma reforma da Previdência que o governo apoia e que é para retirar direitos da população, fazer com que os idosos fiquem pobres. Pela proposta de Jair Bolsonaro, um idoso hoje que completasse 65 anos e não tem fonte de renda, que buscasse um benefício de prestação continuada, ia deixar de receber um salário mínimo para receber R$400, para morrer na miséria. Essa é a proposta, essa é a agenda que o PSL apresentou para o Brasil. Nós somos contra essa agenda. Só que mais que isso, esses deputados não conseguem parar de praticar escândalos contra si mesmos. Falou aqui o deputado que agrediu um estudante na porta da UERJ. Isso foi filmado, isso está na internet. Deu um soco na cara de um estudante. Por isso, está com um processo aqui na Corregedoria da Casa. O outro deputado do partido pediu 10 ingressos para assistir ao jogo do Flamengo no Maracanã, pedindo um favor para a concessionária pública. Fizemos também uma representação na Corregedoria. Não pode. Parlamentar não pode buscar benefício próprio de concessionária pública. Isso está na imprensa. Por isso esses deputados vêm aqui tentar distorcer o que a gente do PSOL defende para a segurança pública, se aproveitar de uma execução bárbara de um policial para fazer politicagem. Tentar afirmar, aqui um deputado afirmou, que o PSOL patrocinaria o crime. Isso é asqueroso, essa afirmação. E eu digo, não é nem que eles precisem provar. Eles deveriam apresentar qual é o indício, qual é a fonte, da onde que eles fazem essa relação. Não tem nada. Não é que não tenha prova, é que não tem conexão. Os parlamentares do PSOL são pessoas trabalhadoras, pessoas que têm sua trajetória de vida pública. Pela ordem, senhor. Deputada Renata Souza. Falando que os parlamentares do PSOL são trabalhadores e trabalham muito, a minha fala de hoje seria para prestar contas sobre a Comissão de Direitos Humanos e os atendimentos que fazemos lá. E aí, senhor deputado Flávio Serafini, eu ia apresentar os dados do nosso trabalho aqui à frente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, de defesa da vida contra a morte. Porque esses deputados do PSL que fazem ilações contra o PSOL, que calunia, que não tem qualquer traje ou discurso político, na verdade eles trabalham com mentiras, eles trabalham com calúnias, porque não tem escopo político para discutir com o PSOL. E aí, apresentando muito rápido, Flávio Serafini, nós fizemos na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerj, desde que assumimos a presidência, 326 novos atendimentos. Atendimentos porque o Estado viola os direitos humanos. Senão não precisaríamos fazer nenhum atendimento. E é impressionante, deputado Flávio Serafini, o quanto que a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerj acaba fazendo o trabalho de Secretaria de Estado. Por quê? A Secretaria de Estado, com uma fala
e a prática do governo Witzel optou por mirar e atirar na cabecinha das pessoas. Essa é uma fala absurda, uma fala que fere a dignidade humana. Então, senhor presidente, senhor líder do nosso partido, importante trazer aqui, de novo, se esses deputados do PSL querem defender a sua boquinha dentro do governo Witzel, que façam isso de maneira digna e política. Não fique inventando historinha para ganhar curtidores no seu Facebook, WhatsApp e Instagram. Muito obrigada. Obrigado, deputada Renata. E é importante destacar por que a Comissão de Direitos Humanos cumpre esse papel. Quem está nos assistindo em casa? Porque qualquer cidadão deve ter seus direitos humanos respeitados. Tem que ter sua vida, sua integridade física, moral respeitados. Se esse cidadão é agredido, é vilipendiado, é assassinado, ele ou a sua família tem que recorrer ao Estado, às forças policiais, às secretarias de governo, aos órgãos de governo, a esse parlamento, à Comissão de Direitos Humanos, para ter seus direitos garantidos. Mas e quando é o Estado que viola o direito desse cidadão? Por exemplo, como o menino João Paulo, morto na maré por um policial. Quem vai acolher essa família? Os milhares de vítimas da ditadura militar brasileira, pessoas que foram torturadas, assassinadas pelo Estado brasileiro depois de já estarem presas, não morreram em combate, morreram assassinadas depois de presas. Isso seria um crime de guerra se fosse realizado numa guerra. Nem numa guerra se pode matar um prisioneiro rendido. Quem vai atender essas pessoas? Os direitos humanos. Quando o estudante é morto indo para a escola, quando o pai de família é assassinado com uma furadeira, quando crianças são mortas brincando com seus celulares na porta de casa, mortas por agentes do Estado, os direitos humanos acolhem essas pessoas. Assim como acolhem a todos. A família desse policial assassinado pode e deve procurar a Comissão de Direitos Humanos para que, como agente do Estado, assassinado no exercício da sua função, essa família possa ter seus direitos respeitados, ter direito a uma pensão digna, ter direito a tudo que a nossa legislação permite. Agora eu quero destacar o discurso que está em curso no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito, eu também fui. O senador Flávio Bolsonaro foi eleito, eu também fui. Isso não nos dá autorização para descumprir a lei, para maltratar o Estado democrático de direito e a democracia no nosso país. Eles estão defendendo o tempo inteiro condutas ilegais e não apresentam projetos de lei para mudar as leis e enfrentar esse debate com a sociedade. O que eles fazem é tensionar o limite do Estado democrático de direito no nosso país. Não pode. Não pode haver execução sumária por nenhum agente do Estado. Não pode. Não pode, em nome da segurança, querer dar aos nossos policiais o direito de praticar assassinatos. Não podem. Se eles estão numa situação de conflito, eles podem se defender, mas não podem ser estimulados a dar tiro na cabeça de quem quer que seja. Se tem um criminoso, a primeira conduta do policial tem que ser tentar prendê-lo. Provocar uma morte é uma medida extrema. Só aí o policial pode fazer isso. É claro que se tem outra pessoa apontando um fuzil para o policial vai ter o direito de se defender. Isso é completamente diferente do que o governador tem estimulado. Execuções sumárias, utilização de drones e snipers para praticar execuções sumárias. Nenhuma democracia do mundo pratica isso. Nenhum governante no mundo, nos países considerados democráticos, defendem a prática de execução sumária. O que esses deputados querem fazer é nos colocar no rol das ditaduras sanguinárias, dos países onde não há vigência da lei. Isso é muito grave. É isso que Jair Bolsonaro tem feito quando caçoa
da morte do filho do presidente da ordem, do pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Fernando Santa Cruz. Conforme documentado pelas Forças Armadas, foi assassinado nos porões da ditadura militar. Mesmo para aquele regime de exceção, o assassinato de um preso político era uma ilegalidade. Jair Bolsonaro não vem aqui defender aquele regime político, ele defende aquele assassinato, aquela ilegalidade, aquela prática cruel dos porões, do submundo da ditadura. Jair Bolsonaro marcou o encontro com a viúva do oficial, do primeiro, considerado condenado por liderar torturas pessoalmente. Jair Bolsonaro homenageou Brilhante Ustra, acusado de estimular a introdução de ratos na vagina das mulheres como mecanismo de tortura. Ratos na vagina de mulheres. É disso que a gente está falando. É isso que essas figuras defendem. Ele vem aqui, o deputado do PSL que agrediu o estudante na porta da UERJ, e diz que se consterna com a morte de Marielle. Na sequência, ele defende a desembargadora Marília Castro Neves, que tentou assassinar a reputação de Marielle Franco logo depois da sua morte, espalhando na internet boatos falsos de que Marielle Franco teria envolvimento com uma facção do tráfico de drogas. Não tinha nenhuma ligação, e ela foi e reproduziu essa mentira. Por isso é ré no STJ. O deputado sobe aqui, sabe por quê? Porque os deputados do PSL gostam das prerrogativas do poder. Ele sabe que fazendo uma acusação mentirosa aqui do plenário, como a que ele fez, dificilmente ele vai ser condenado na justiça. Mas se reproduzir nas redes sociais, se reproduzir em qualquer lugar, eu quero já alertá-lo sobre isso. Tente divulgar essa mentira que você falou aqui no plenário. Tenta reproduzir. Aí você vai ver os limites que mesmo os deputados têm. Deputado não pode falar mentira sobre os outros, porque tenta se esconder atrás da prerrogativa de foro. Deputado não pode pegar ingresso para ir de graça no Maracanã. Deputado não pode dar carteirada para entrar de graça em boate. Conclui, por favor. Deputado não pode praticar abuso de poder. Deputado, governador, presidente, não podem defender execução sumária. Isso contraria a legislação no país. É lamentável que esses deputados tragam a discussão para esse nível. E, por fim, eu quero fazer um esclarecimento para a população. A gente acha muito grave as evidências de que no gabinete do ex-deputado Flávio Bolsonaro, atualmente senador, estavam lotadas pessoas com vinculações com grupo de extermínio. A gente já falou isso aqui nesse plenário, mas até por uma questão de segurança a gente não quer ficar voltando a esse assunto. Mas eu já avisei para os deputados do PSL, cada vez que eles vierem com essas mentiras nojentas e baixas de querer fazer ligações entre o PSOL e grupos criminosos que nunca existiram, não tem um fato que eles possam apontar. Eu venho aqui e falo, tinha 2 familiares do líder de um grupo de extermínio lotados no gabinete do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro condecorou vários policiais envolvidos com milícia, envolvidos com grupos de extermínio. É por isso que a gente aponta essa relação dele com os grupos milicianos e achamos que isso tem que ser investigado. Agora, o que eles fazem, o que eles tentam nos imputar, é reproduzir uma mentira. É aquilo que Hitler, orientado pelo seu propagandista, tentava praticar. Repetir uma mentira 1000 vezes, tentando fazer com que ela se torne uma verdade reconhecida na sociedade. Por isso, cada vez que eles vêm com essa mentira, a gente responde com um fato. Um fato. Não tem ninguém do PSOL que responda a processo por associação criminosa. Mas sim, tinha gente da família de miliciano lotada aqui nos gabinetes do PSL.
tem muito miliciano homenageado pelo PSL. A gente não quer transformar esse plenário num baixo nível de roupa suja. Por isso eu não tenho dúvida de que esse ataque ao pessoal aqui foi orquestrado. O deputado que fez o ataque começou lendo um papel. Não foi uma coisa espontânea de quem estava consternado com a morte de um policial. É de um partido que está acuado pelas opções que faz à frente do governo, pelas suas divisões, pelos seus grupos de interesse interno, pela prática dos seus parlamentares que rapidamente reproduzem a velha política da busca de pequenas vantagens no exercício parlamentar. Esses deputados agora tentam nos atacar para fazer o quê? Para forçar os limites da nossa democracia, para se aproveitar da morte de um policial, para buscar crescimento nas redes sociais. Nós vamos ver a partir da própria repercussão desse caso. E mais uma vez, eu repito um apelo público aos deputados do PSL. Tenham a honradez de divulgar os vídeos com os debates na íntegra. Não façam manipulação, fake news, como as que contribuíram para a eleição de Jair Bolsonaro. Vamos fazer um debate limpo, público, onde cada um desenvolva suas ideias e sustente o que afirma. Não só aqui nos microfones do parlamento, escondido atrás da imunidade parlamentar, mas publicamente, onde a gente pode responder de forma aberta pelas nossas palavras. Porque a população talvez não saiba. O que um deputado fala aqui, de cima da tribuna, dificilmente ele é condenado por calúnia ou difamação. Mas o que ele fala para uma câmera de televisão, o que ele divulga nas redes sociais, o que ele fala publicamente, isso ele tem que responder, inclusive criminalmente. Não se escondam atrás da imunidade. Vamos fazer o debate público, aberto, sobre os rumos do nosso país, sobre a política de segurança pública, sobre a conduta dos parlamentares de cada partido. Conclui, por favor. Agora, não nos puxe para essa lama que vocês estão se envolvendo com as suas próprias práticas parlamentares. Muito obrigado, deputado Flávio Serafini. Convido a fazer o uso da palavra o deputado Renato Cozzolino. O senhor tem 10 minutos regimentais para fazer o seu pronunciamento. Boa noite,